Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra com os irmãos. Está escrito no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra: buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo enquanto ainda a gente pode achá-lo. Aqui o profeta está dizendo que haverá um tempo em que talvez não possamos buscá-lo, encontrá-lo, quando buscarmos. Que a gente possa fazer isso de todo o nosso coração, em todos os dias, porque somente buscando a Deus de todo o coração nós podemos encontrá-lo. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o coração da humanidade se endurecer, é um momento onde não se pode mais encontrar a Deus. Se o nosso coração endurecer, nós corremos o risco de não encontrar mais a Deus. Nós devemos cuidar do nosso coração, porque é dele que procede as saídas para a vida. Que o Espírito Santo, ele venha trabalhar em nossa vida e em nosso coração, e que a cada dia a gente sinta esse desejo, essa necessidade de estarmos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Bendito Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. O Senhor está neste lugar. Nós queremos nos render a Ti, Senhor. Queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Te reconhecer como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua obra de salvação em cada um de nós. Que o Senhor esteja acendendo a chama em nosso coração. Faz arder, Senhor, o nosso coração de desejo pela Tua presença, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aqueles que têm sede e Te buscam serão saciados, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor venha se mover em nosso meio. Venha encher este lugar. E não somente este lugar, nós queremos ser cheios, Senhor, transbordar com a Tua presença. Fala conosco nesta noite, nos ensina a Tua palavra, Senhor, nos ensina a guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para andarmos no meio deste povo, desta geração, Senhor, onde tantos já estão endurecidos, Senhor Deus. Oh, Paizinho querido, guarda, Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração, para que ele não venha se endurecer, e não seja o caso de nós nos afastarmos de Ti, Senhor, mas nós queremos a cada dia nos aproximar do Senhor. Ah, Senhor, fala conosco, nós queremos Te louvar neste momento, que não seja apenas uma canção, mas seja, Senhor, um louvor a Ti, Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda há de fazer, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, Jesus, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, toda glória
e todo louvor, Senhor Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Vamos declarar: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor Deus. Santo, nosso amigo, Senhor, Tu és nosso amigo, Tu és o verdadeiro amigo, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Tu és nosso amigo, Senhor, aleluia. Venha aquecer os corações, venha aquecer, Senhor. Vem com cura e todo o seu poder. Ó, vem, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Tu és nosso amigo, Senhor, aleluia. Esperamos pelo seu soprar, sopra, Senhor, aleluia. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós queremos, Senhor, sentir Tua presença, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Tua presença é mais importante que tudo na nossa vida, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo, sopra, Senhor, sopra sobre cada um de nós, Senhor. Oh, Senhor, venha dirigir todo o nosso ser, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós. Faz de novo, Senhor.
mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus. Vem, Senhor, fala conosco. Faz, Senhor, nós entender aquilo que muitas vezes não entendemos, Senhor. Usa, Senhor, a vida do teu filho, Senhor, que vai nos ensinar a tua palavra nesta noite, Senhor. Que haja essa sede dentro de nós, esse desejo intenso em te conhecer cada vez mais, Senhor. Oh, Senhor, acende dentro de nós, Senhor. Acende, Senhor, o fogo, Senhor. O fogo pela tua presença, pela tua palavra, pela comunhão do teu povo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Amém, amém. Irmão Wagner. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus e nós vamos continuar a nossa série de estudos. Amém? Qual o capítulo que nós estamos, meus irmãos? 9. Estamos no capítulo 9. Estamos quase lá. A gente vai ler do versículo 1 ao 14. Vamos estudar esse texto, em que o autor dá continuidade na sua tese de defender que Cristo é melhor. A estrutura dessa carta é o autor defendendo a tese de que Cristo é melhor. Jesus é melhor do que todas as outras coisas que a religião judaica ofereceu. E como a gente tem falado aqui repetidas vezes, e todas as vezes que a gente inicia, o objetivo da carta é que os judeus
convertidos ao cristianismo estavam sendo persuadidos a abandonar a religião cristã e voltar para o judaísmo. E não só estavam persuadidos, mas estavam convencidos. E muitos deles já estavam de malas prontas. Pronto para retornar, voltar atrás, regredir na fé, apostatar. E queriam voltar atrás, simplesmente por causa das perseguições que estavam sendo severas, ameaças de morte, de perder os seus bens, as suas casas, a sua liberdade. E em troca de uma liberdade física, estavam voltando para uma escravidão espiritual, baseada em regras, em sombras e em promessas, quando eles já tinham a liberdade e a realização da promessa. Então o autor escreve essa carta para mostrar para eles que voltar atrás era apostatar da fé, era sair das luzes e voltar para as sombras, que a religião judaica era a sombra do cristianismo. Quer ver um exemplo? Você já esteve num dia de sol e de repente você olha no chão e você vê, por exemplo, uma sombra de uma pessoa, vamos supor. O que é que aquela sombra, o que é que inconscientemente ou involuntariamente você faz quando você vê uma sombra no chão? É você procurar ou buscar aquilo que está projetando a sombra. Se é a sombra de uma pessoa, você vai procurar onde é que está essa pessoa. Se você está aqui, de repente aparece uma sombra de uma pessoa, você vai olhar para ver o que está projetando aquela sombra. E a religião judaica, o objetivo principal dela era olhar, fazer com que o povo olhasse para a realidade que projetava a sombra. E depois que você vira e vê a pessoa que está projetando a sombra, não faz mais sentido você voltar e olhar para a sombra, porque a realidade já está diante dos seus olhos. Você não precisa mais olhar para as sombras. Então Cristo veio e consumou todas as promessas. Então não faz mais sentido voltar para o judaísmo, porque tudo que foi prometido agora está cumprido. Nós agora não contemplamos mais a sombra que nos levava a olhar para a realidade. Nós agora estamos contemplando a realidade face a face. Nós não temos mais somente a promessa, nós temos já o cumprimento da promessa. Se é bom você ter uma promessa, quanto mais uma promessa cumprida. Já pensou você estar num trabalho, você ter a promessa de uma promoção? É bom, não é? Mas quando chega o dia do cumprimento, quando é cumprida a promessa, você já recebeu a promessa, você não se importa mais com a data em que a promessa foi feita. Agora, aquela data em que a promessa foi feita, ela é substituída pela data em que a promessa foi cumprida. Você não vai lembrar de quando alguém te prometeu algo, você vai lembrar de quando alguém cumpriu a promessa. Então, tudo que a religião judaica apontava, deixou de existir quando Cristo veio. Quando Ele estabeleceu a nova aliança. Porque agora nós temos o nosso sumo sacerdote. Então o autor está falando para eles que Cristo é melhor que Moisés. O sacerdócio de Cristo é melhor do que o sacerdócio dos levitas. Que o tabernáculo onde Cristo ministra é melhor do que o tabernáculo terrestre. E agora no versículo 9, ele vai mostrar para os hebreus que o tabernáculo que ele fala que era, não pior, mas menor, que era a sombra do tabernáculo celestial, ele realmente apontava para Cristo. Então agora ele vai falar do tabernáculo. Vamos acompanhar no capítulo 9. Ele fala assim: a primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como o santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina,
e atrás dela a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Nessa parte, ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca, havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação, ou sobre a arca ficava a tampa, que era o propiciatório, e sobre o propiciatório ficavam os querubins. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. O autor está falando que tudo isso tem um significado, mas ele não vai se ater aos pormenores dos significados dessas coisas. Mas ele continua: quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, olha só, o sacerdote entrava no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo estava mostrando que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Amém? Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele recebeu as regras. Deus deu o modelo para ele. E não foi sugestões, foram normas, né? Ordenanças. Tem que ser exatamente desse jeito. Moisés não criou o tabernáculo da cabeça dele. Deus deu o modelo exato. Porque o tabernáculo terrestre, ele representava o tabernáculo celestial. A sombra precisa representar exatamente a realidade. Então ele não poderia criar um tabernáculo segundo o seu próprio modelo, o seu próprio projeto, porque então ele estaria representando um tabernáculo que não seria o tabernáculo celestial. Lembra que a gente falou que nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade para adorá-lo como Ele quer? Porque senão a gente cria um Deus segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios conceitos, e a gente acaba adorando um Deus que não existe. Um Deus que a gente criou para nós. Mas o Deus se revela pelas Escrituras e é plenamente manifesto em Cristo. Então a gente precisa conhecer a Deus como Ele se revela na Bíblia. Eu não posso simplesmente querer me relacionar com Deus sem as Escrituras. Eu não preciso da igreja, não preciso da Bíblia, eu me relaciono com Deus do meu jeito. É errado. Não existe negócio de relacionar com Deus com o meu jeito. Deus tem regras, Deus tem normas, nós precisamos conhecer quem Ele é. Deus não é uma força, Deus não é um conceito que Ele se adapta segundo a cosmovisão, a filosofia de cada um. Deus é uma pessoa, Ele tem personalidade e Ele é do jeito que Ele é. Nós não podemos mudar a pessoa de Deus segundo o nosso conceito, as nossas vontades. Então precisamos conhecer a Deus.
E o tabernáculo precisava representar o tabernáculo celestial, não poderia ser de qualquer jeito. Deus deu as normas. Moisés, tem que ser desse jeito. Porque desse jeito ele vai representar exatamente como é o tabernáculo celestial. Então, existiam regras. E a sombra tem que representar a forma exata daquilo que é real. E o tabernáculo, o autor primeiro apresenta o tabernáculo terrestre, do versos 1 a 10. O tabernáculo, ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. O pátio exterior tinha o altar de bronze e a pia de bronze. O altar de bronze era o lugar onde se fazia o sacrifício e queimava os sacrifícios. E a pia de bronze era onde se fazia a cerimônia de purificação. Eles se lavavam ali. Mas eles ainda não tinham adentrado ao lugar santo, ao tabernáculo em si. Eles estavam no pátio exterior. Então chegava com sacrifício, eles sacrificavam no altar de bronze. E o altar de bronze, tudo isso existe uma tipologia. O altar de bronze, que era onde eles faziam o sacrifício, apontava para Cristo, o verdadeiro sacrifício. Ou seja, você não consegue entrar para adorar no tabernáculo sem antes passar pela cruz, sem antes passar pelo sacrifício. É preciso ter o sacrifício para nós adentrarmos a adoração. A adoração perfeita é aquela que passa por Cristo, e Cristo crucificado. Então, passando por Cristo, somos justificados, não por nossas obras, mas pelas obras de Cristo na cruz. O altar de bronze aponta para isso, para o sacrifício. Depois do sacrifício, o sacerdote passava pela pia. E na pia eles faziam a purificação. Eles se lavavam. E a purificação aponta para a santificação. Mesmo você sendo justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, isso não isenta você de se santificar, de se purificar, de abandonar os seus pecados. A sua batalha dia a dia, o processo de santificação que vai levar durante toda a sua vida. Então, depois disso, o sacerdote, ele adentrava o lugar santo. No lugar santo, nós tínhamos a mesa do pão da proposição, o candelabro e o altar de incenso. E tudo isso tem significado. Eles entravam e comiam o pão da proposição. O pão da proposição aponta para Cristo, que é o verdadeiro pão que caiu do céu. O pão da proposição, o sacerdote tinha que comer diariamente, todos os dias. Eles adentravam o lugar santo todos os dias e comiam o pão. E ali apontava para Cristo, que Cristo era o verdadeiro pão que desceu do céu. O pão que alimenta de uma vez por todas. O pão que não precisa ser comido vez após vezes, mas é o pão que sacia de uma vez por todas os nossos anseios por Deus, os anseios da nossa alma. O nosso desejo de se aproximar de Deus, ele é plenamente satisfeito em Cristo. Do pão da proposição, nós temos o candelabro, que também aponta para Cristo, porque é a luz, e Cristo é a luz do mundo. Então o candelabro, ele aponta para Cristo e também para a igreja, porque Cristo é a luz do mundo, mas ele falou que nós também somos a luz do mundo. E tem uma tipificação que eu já conhecia, mas o Hernandes Dias Lopes faz, e eu acho legal a gente falar, porque a igreja é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, mas não da mesma forma como Cristo é. Porque Cristo há luz em si mesmo, mas nós não temos luz em nós mesmos. Ele usou a imagem do sol e da lua. Ele pergunta, o sol, ele ilumina a terra, ele brilha? Sim. Por quê? Porque o sol, ele tem luz própria. E se perguntar se a lua ilumina, a lua brilha, a gente diria que a luz brilha. Mas a lua tem luz própria? Não tem luz própria. A lua brilha na medida em que ela reflete a luz do sol.
seja, a luz da lua, ela está condicionada ao brilho do sol. E ela é o reflexo da luz do sol, então não é na mesma intensidade que o sol. Ela reflete, mas não como a luz do sol. E nós, como igreja, somos a luz do mundo, mas não a nossa própria luz. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. A igreja é o reflexo de Cristo no mundo. Como que as pessoas vão ver Cristo? Por meio da igreja. Como que Cristo ilumina o mundo? Por meio da igreja. Ele ilumina a igreja e a igreja reflete a luz no mundo. E o candelabro representa Cristo, a luz do mundo. Então, ele está no pátio externo. Dentro do pátio tem o tabernáculo. Ele sacrificou. Ele se purificou. Agora ele entrou, passou pelo primeiro véu. Ele entrou dentro do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, então, ele tem o pão da proposição, o candelabro e o incensário. E o incensário é onde eles queimavam incenso para Deus. E aponta para a intercessão. Aponta para Cristo, o nosso intercessor. Aquele que intercede por nós ininterruptamente no sol. Ou seja, Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre. Então ele está afirmando aqui tudo que ele já vinha falando. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Mas aponta também para a igreja. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele nos fez um reino de sacerdotes. E nós agora somos intercessores também. Não na mesma intensidade de Cristo, mas intercedemos porque Cristo intercede por nós. Agora uma coisa interessante, porque nós não precisamos mais de sacerdotes. O ministério sacerdotal foi encerrado em Cristo. Nós não precisamos de um sacerdote na igreja intermediando entre nós e Deus. Ou seja, nós não precisamos mais vir aqui e pedir para o pastor orar por nós. Como se nós não tivéssemos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos interceder uns pelos outros, podemos pedir oração, sim, claro, e é bom. Mas nós não temos mais esse acesso limitado a Deus, onde só o sacerdote poderia entrar. Então, saindo do lugar santo, tem uma segunda cortina, que daí é o Santo dos Santos. E ali, dentro do Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança. E é o que ele vem explicando aqui até o verso 9. Isso. Dentro do Santo dos Santos nós temos a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança nós temos um pote com o maná, aquele que caiu do céu, a vara de Arão, vara seca que frutificou, e temos a tábua dos 10 mandamentos. E a tampa da Arca da Aliança é de ouro puro e se chama propiciatório. Vamos lá. Dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com o sangue do sacrifício, e ele derramava o sangue do sacrifício sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório. Dentro da Arca da Aliança nós temos o maná, e Cristo falou que ele é o verdadeiro maná que caiu do céu. O maná que estava dentro da arca também apontava para Cristo. Olha o que o autor da carta aos Hebreus está falando. Dentro da Arca da Aliança também tinha a vara de Arão seca que frutificou, que também aponta para Cristo, porque Cristo morreu, ressuscitou e deu muitos frutos. Cristo veio ao mundo como unigênito do Pai, mas subiu aos céus como primogênito. Há uma diferença. Unigênito é filho único. Primogênito é o primeiro. Ele veio como único, mas voltou como primeiro. Porque depois que ele voltou, o sacrifício de Cristo deu muitos frutos. Eu sou fruto. Você é o fruto. Você é o fruto do sacrifício de Cristo. Então o ministério de Cristo frutificou.
e a vara de Arão também apontava para Cristo. Cristo morto, ressurreto, dando muitos frutos. Está vendo como o autor da carta aos Hebreus está provando que tudo aquilo foi confirmado, foi consumado em Cristo? Mas nós também temos dentro da Arca da Aliança a tábua dos 10 mandamentos, que também aponta para Cristo, porque Ele é a palavra viva. Cristo é o cumprimento dos mandamentos. Tudo dentro do tabernáculo apontava para Cristo. Mas nós temos a tampa, que é o propiciatório. Propiciatório que a palavra refere-se a algo que serve para aplacar uma ira divina. Ou seja, para pagar por um pecado, propiciar ou expiar um pecado. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, chegava diante da arca, com essas coisas lá dentro, e a tampa, que era o propiciatório, e ele pegava o sangue do sacrifício e derramava sobre a tampa da arca, para expiar os pecados. É incrível que quando você chegava diante da arca, a lei estava lá dentro, mas você não enxergava a lei. Você enxergava o propiciatório, a expiação pelos pecados, que também aponta para Cristo, porque Ele é a expiação dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo cobriu a lei. Quando você olha para a arca, você não olha mais a lei que condena, como Paulo diz na carta aos Romanos. Ela veio, ela é boa, pura e santa, mas ela era para trazer vida e causou morte, porque ela revelou em mim o pecado. A morte de Cristo veio e cobriu a lei. A lei não deixa de existir, a lei não deixa de ser boa, mas como ela revela o pecado que há em mim e causa a morte em mim, agora Cristo, que é a nossa expiação, o nosso propiciatório, cobre a lei. Então, quando o sacerdote chega diante do propiciatório, ele não vê mais a lei que condena, mas vê Cristo que salva. E o sangue não é mais derramado sobre a lei, mas sobre Cristo, porque é Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que paga pelos pecados. A lei não pode pagar o pecado. A lei não pode purificar. É Cristo que purifica. Ufa. É lindo isso aqui, meu irmão. Se você quiser estudar mais sobre o tabernáculo, eu trouxe esse livro para mostrar para vocês. Esse livro é bom. Ele não é um livro muito complicado, mas se você quiser emprestado, eu empresto. É lindo você ver como que tudo ali apontava para Cristo. É lindo você ver como que Cristo consumou todas as coisas. Tudo foi consumado em Cristo. É lindo você saber que tudo aquilo ali, que agora as pessoas que eram sombras, receberam luz. E Cristo clareou todas essas sombras. Tudo isso deixou de existir porque Cristo veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Vamos lá. Algumas verdades que a gente pode encontrar nesse texto. Verso 8. O caminho do santo lugar ainda não havia sido manifesto. Olha lá o que é que diz no verso 8. Fica com a Bíblia aberta, meus irmãos. Porque já é 10 para as 9. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Ou seja, quando o primeiro tabernáculo estava funcionando, nós não poderíamos ter acesso a Deus, porque tinha ali um sacerdote fazendo ponte entre nós e Deus. A gente precisava se achegar a Ele, mas graças a Deus Ele foi tirado do caminho e nós temos acesso a Deus. O caminho não tinha sido manifesto. O que é que o autor está querendo mostrar? O que é que o Espírito Santo está querendo mostrar com toda aquela representação? Que enquanto aquele tabernáculo estivesse de pé, enquanto Cristo não tivesse voltado, enquanto Cristo não tivesse sido encarnado, nós não teríamos acesso a Deus.
Precisaríamos de um intercessor terrestre, imperfeito, pecador, que sacrificava não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados dele também. Mas graças a Deus que Cristo veio. Olha no versículo 9. O que é que o Espírito Santo queria nos mostrar? Sacrifícios incompletos, diferentes dos sacrifícios de Cristo. Ele diz que olha aí, versículo 9, meu irmão, vai acompanhando comigo. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam, porque quando ele escreveu essa carta, o templo ainda estava de pé, então tinha ainda sacrifícios. As ofertas e sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa, ou seja, era um sacrifício incompleto, que só por exterior, um sacrifício aparente, é como você jogar sujeira para baixo do tapete, só cobria, o sacrifício era o tapete que só cobria a sujeira, era um sacrifício incompleto, não purificava. Verso 10, ordenanças exteriores, olha ali, tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse o quê? Um sistema melhor, a nova aliança. O Espírito Santo, o autor aos Hebreus está dizendo que o Espírito Santo estava querendo mostrar com todas aquelas regras que tudo aquilo era incompleto, que era necessário que um novo sistema melhor fosse estabelecido, para que fosse substituído por aquele. Então ele encerra no verso 10 falando sobre o tabernáculo terrestre, as suas representações e as suas implicações. Agora no verso 11 ao 14 ele vai falar sobre o tabernáculo celestial. Deixa eu tomar água, meu irmão. Você está notando que fica mais difícil, mas fica melhor? O negócio é progressivo. A impressão que eu tenho é que conforme as pessoas iam lendo essa carta, eles iam ficando mais convencidos. E quando o autor, é uma imagem que eu crio na minha cabeça, e quando o autor via que as pessoas diziam, você já contou uma história? Ou você está tentando convencer alguém de alguma coisa, e você está contando. E quando a pessoa dá indício, Júlio, de que ela começa a se convencer daquilo que está falando, tu te empolga? Porque tu está vendo o resultado, aí tu começa a falar com mais empolgação, e a tua argumentação começa a se tornar melhor, parece que é isso que está acontecendo, parece que as pessoas estão reagindo positivamente à sua tese, e ele começa a se empolgar, e o argumento dele começa a ficar cada vez mais profundo, mais sólido, e começa a ficar melhor, porque Cristo começa a ficar mais evidente. Olha o que ele diz no versículo 11. Tabernáculo celestial. No versículo 11 ele fala sobre um tabernáculo superior. Olha o que ele diz. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte de mundo criado. Ou seja, ele está falando de um tabernáculo que é melhor do que o tabernáculo terrestre. Primeiro ele falou do tabernáculo terrestre, agora ele falou do celestial, que é a consumação do terrestre. Cristo, o nosso sumo sacerdote, que substituiu aqueles, entrou num tabernáculo celestial, que substituiu aquele, e ele é melhor que aquele. Olha o que ele diz no versículo 11 também, um sacerdote superior. Por quê? Porque ele ministra num tabernáculo superior daquele. Aquele é um tabernáculo terrestre que representava o celestial. Cristo ministra no tabernáculo celestial. Então, é um tabernáculo melhor e Cristo é superior, é um sacerdote superior. Vamos lá. E ele também oferece um sacrifício superior. Olha o que diz no verso 12. Com seu próprio sangue, que ele entra num tabernáculo superior, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. E ele entra com o quê? Não entra com sangue de bode, nem com sangue de bezerros. Ele entra com seu próprio sangue. Ele adentrou o lugar santíssimo. Ele passou do lugar santo e adentrou o lugar santíssimo. Aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue do cordeiro para sacrificar, expiar os seus próprios pecados
e o pecado do povo. Agora Cristo entra no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Ele não adentra no Santo dos Santos do tabernáculo terrestre, ele adentra no Santo dos Santos com o tabernáculo celestial. E ele entra com uma oferta superior, porque ele não entra com o sangue daqueles bodes que foram mortos lá no altar. Ele entra com o seu próprio sangue. E ele não entra uma vez por ano, ele entra de uma vez só. De uma vez por todas. E expia o meu e o seu pecado de uma vez por todas. E ele não joga para debaixo do tapete. Ele elimina aquela dívida, ele paga aquela dívida de uma vez por todas. Ele salda a nossa dívida. Alguém já disse que a palavra para acusador é diabolos, e todo aquele que acusa é um diabo. E eu nunca li sobre essa história, eu ouvi o Hernando Dias Lopes contar, de um sonho que o Martinho Lutero teve, e nesse sonho o diabo acusava ele, porque olha aqui, ele uma lista de todos os pecados que ele tinha feito, e no sonho, Lutero falou para ele, não, realmente, você está certo, tudo isso que você escreveu aí está certo, só não está escrito uma coisa, que tudo isso já foi pago, tudo isso já foi pago na cruz. Então Cristo, ele não vem com o sangue para fazer um sacrifício provisório, inferior, ele está no tabernáculo superior, ele é um sacerdote superior, e ele tem um sacrifício superior, porque ele vem com o seu próprio sangue. E Cristo não morre mais de uma vez, mas de uma vez por todas. Ele adentra o lugar santíssimo do sacerdote celestial. Irmãos, calma aí. E olha o que é que diz, no final do versículo 12. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Essa última frase é incrível. Ele diz que ele garantiu a nossa redenção eterna. Ele garantiu a nossa redenção eterna. Ele não morreu para que talvez você fosse salvo. Ele morreu para garantir que você fosse salvo. Escuta uma coisa. Alguns dizem que você ter certeza da salvação é orgulho. Mas me diz uma coisa. É orgulho você receber uma promessa? Você já foi jovem. O seu pai já prometeu lhe dar alguma coisa. Não é verdade? Você já recebeu essa promessa de um pai, quando você era mais novo, e você pediu alguma coisa, não, eu vou te dar isso aqui. É orgulho você ter certeza que você vai ganhar? Eu tenho certeza, minha filha está sentada naquele banco ali, se ela pedir alguma coisa para mim, eu disser, eu vou te dar, ela já tem certeza que ela vai ganhar. Não porque ela é orgulhosa, porque se não puder dar, eu digo não dou também. Mas não porque ela é orgulhosa, porque ela confia naquele que prometeu. Entendeu assim? Tu ter certeza da sua salvação não é orgulho, é confiar naquele que prometeu. Ele fez um sacrifício eterno, perfeito, superior, para garantir a sua salvação, e não é orgulho você ter certeza de que vai ser salvo, porque você confia naquele que prometeu. Você não vai comprar a salvação com o seu próprio dinheiro, você não vai comprar com o seu próprio esforço, você está ganhando de graça de alguém que prometeu, que não mente, que não muda, que é eterno. Não é orgulho você ter certeza que você vai ser salvo. Não é orgulho você ter certeza da sua salvação, porque ela não está baseada nas suas obras. Não foi você que morreu para se salvar. Não foi um cabrito que você matou que vai expiar os seus pecados. Não é mais um sistema sacrificial antigo e ultrapassado. É Cristo que verteu o seu próprio sangue para garantir que você vai ser salvo. É orgulho, meu irmão, você acreditar no que a Bíblia diz? É errado você acreditar no que a Bíblia fala? É orgulho você acreditar que Cristo diz que garantiu sua redenção por algum tempo? Não, olha a última palavra. Olha, lê comigo a Bíblia. Qual é a última palavra do versículo 13, versículo 12? O que é que diz? O que é que diz na tua Bíblia, Israel? Eterna.
eterna. É uma salvação, não é temporária, não é daqui a pouco, é eternamente. Ele morreu de uma vez por todas, expiou o seu sangue para que você fosse salvo eternamente. Por que você tem medo do inferno? Você deveria vir para Cristo não por medo do inferno, mas por amor a Ele, por confiança do que Ele fez. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu não sou orgulhoso, meu irmão, eu sou um filho que confia no Pai que tem. Eu deixei de ter medo do inferno quando eu entendi quem Cristo é para mim. Eu sou apaixonado por Ele, não porque Ele me achou bonitinho, pelo que Ele fez. Como eu posso não amar alguém que fez o que Ele fez? Meu irmão, pelo amor de Deus, vocês às vezes são tão gratos por pessoas que fazem favores para vocês nessa vida, quanto mais aquele que fez um favor. Eu não tenho palavras para falar o que Ele fez. Um favor eterno, Ele te salvou. O incrível é que Cristo te salvou e me salvou de mim mesmo. Sabe por que não é orgulho? Porque Ele me salvou de mim mesmo, porque se eu tivesse confiado em mim, eu estava no inferno. Cristo tirou a minha salvação das minhas próprias mãos. Porque se dependesse de mim, meu irmão, o livro da vida estava todo rabiscado. Era mais de 20 vezes no dia que tinha que escrever e apagar o meu nome. É um pede perdão e peca inconstante. Então Cristo morreu pelos nossos pecados. 9:13, meu irmão, estamos dentro da tolerância. Versículo 13. Vem comigo. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Vamos lá. Ele está falando que o sacrifício, o sangue que era colocado sobre o propiciatório, lá no tabernáculo, ele só purificava exteriormente, cerimonialmente, era só uma cerimônia. E a cinza do sacrifício que era queimado no altar lá fora, ele só era uma cerimônia, um símbolo. Ele purificava o exterior. Mas olha o que Cristo faz. Ele, com seu sacrifício, ele purifica a consciência. Vamos lá, vamos raciocinar, para a gente encerrar. Você, imagina, vamos ser radical, mano. Você passou por uma situação difícil, uma coisa inusitada, uma situação inusitada, você matou alguém. Você, como você é, uma pessoa honesta, certa, está na igreja certinho, aconteceu alguma coisa e você matou alguém. Como que você faria, como que você acha que ficaria a sua consciência? Talvez o sentimento de culpa e a consciência, talvez ela ia corroer a sua carne até os ossos. Isso ia culminar em doença física. Agora imagina essa mesma situação, e um juiz, você vai para tribunal e um juiz chega e fala assim, não, você está perdoado desse assassinato, desse pecado, dessa culpa. Você não é mais culpado de assassinato. Como que você acha que a sua consciência ficaria diante disso? A mesma coisa, o sentimento de culpa ia continuar ali. Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa do bem. O fato de você ser perdoado, de você não ser preso por causa do assassinato, não tiraria de você, da sua consciência, a culpa por aquele assassinato. A sua consciência ia continuar corroendo a sua alma. Você ia se culpar eternamente. O que a lei fazia, o que o sacrifício fazia era retirar a culpa, mas não a consciência. Mas o sacrifício de Cristo é melhor, porque ele não só retira a culpa, mas ele purifica a consciência. Sabe o que é isso aqui? A paz que excede todo entendimento.
Você não só é perdoado daquela culpa, você não tem só a sua dívida paga, você tem a sua consciência purificada, a sua consciência limpa, a sua consciência pura, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Para que a gente possa adorar um Deus vivo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, meus irmãos, ele jogava, o perdão era exterior. Diante das pessoas, você não tinha mais culpa. Você é mais ou menos assim. Eu fui lá, sacrifiquei meu bode, ninguém mais pode falar nada. Mas por dentro, a culpa continuava. Agora, o que Cristo faz, não é somente pagar a sua dívida, é purificar, é tirar o sentimento de culpa, é viver uma paz que excede todo o entendimento, meus irmãos. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como um sacrifício perfeito. 9:8. Cristo é a luz que ilumina as sombras. O autor chegou no capítulo 14, falando para os hebreus e para aqueles que estavam de malas prontas. Eu imagino que eles já começaram a tirar as roupas devagarzinho dentro da mala, ouvindo isso, dando um passo atrás, botando a mala em cima da cama, desfazendo a mala, porque é incontestável a verdade de que Cristo é melhor. O que ele está falando aqui é que vocês vão voltar para isso tudo, depois de tudo que Cristo fez. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós temos Jesus. Eles acreditavam num Cristo que viria. Não que a lei era errada, não que o sistema sacrificial era errado. É que ele apontava para uma verdade. E a Bíblia fala que Deus passava por cima daquele sacrifício. Aquele Deus, como diz Hernandes, ele passava por cima do sacrifício para julgar o sacrifício na cruz. Então, eles eram salvos olhando para frente. Nós somos salvos olhando para trás. Como Nicodemos fala, eles creram no Cristo do futuro. Nós cremos no Cristo da história. Nós temos Cristo. E nós não precisamos de mais nada. O que a Bíblia nos dá é segurança para sermos salvos. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é conhecer a Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez. E o impacto da sua obra na minha vida. A obra de Cristo na cruz, ela é impactante. Porque ela muda caráter. Porque ela muda cosmovisão. Ela muda conceitos. Você não vê mais o mundo como o mundo é, como você via antes. E mais do que você mudar a sua perspectiva sobre o mundo, você muda a sua perspectiva sobre você mesmo. Você não olha mais para os seus pecados com sentimento de culpa. Você olha como ele é, passado, uma dívida paga, uma caderneta rabiscada. Você não deve mais nada. E não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O acusador não tem mais poder sobre nós. Porque o nosso sacerdote perfeito, que ministra num tabernáculo perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito e eternamente nos purificou de todo pecado e a nossa consciência. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a nossa fé seja fortalecida em Cristo. Quer falar alguma coisa, pastor? Amém? Ficaram com alguma dúvida? Discordaram de alguma coisa? É interessante, irmão. Se você ficou com alguma dúvida, discordou de alguma coisa, não penso que é bem assim, a gente conversa, de repente a
gente pode sair daqui mais feliz. Ah, Wagnaldo, mas esse negócio de voltar para o judaísmo, isso aí não existe mais, está pregando isso hoje. Não existe, mano. Tá cheio de denominações aí, mano. Cheio de judaísmo. Repleto de judaísmo. Cheio de sumos sacerdotes, profetas do Antigo Testamento, trazendo novas revelações, quando Cristo já bateu o martelo e consumou. Então, cuidado com os judaizantes que estão por aí, querendo arrastar você novamente para o judaísmo, querendo levar você novamente para a antiga aliança, que era só sombra da maravilhosa aliança que Cristo fez conosco. Não é o que a gente comemora todo mês aqui? Por que a gente comemora todo mês a ceia? Para não esquecer. Não esquecer do quê? Que Cristo disse assim: este é o meu sangue, a nova aliança esse é a nova aliança no meu sangue. Porque senão a gente esquece. O sangue de Jesus nos cobriu, nos santificou, nos salvou, está nos santificando. Sabe aquela história daquele homem que sempre que sentava no sofá da sala dele para ver televisão, ele disse que olhava para trás e tinha um diabo sentado do lado dele. Daí ele foi no psicólogo e falou exatamente isso. Toda vez que eu sento, eu olho para o lado, o diabo está sentado do meu lado. O psicólogo não acredita em Deus, ateu. Eu não acredito nessas coisas. Mas eu sei o remédio para isso. Eu conheço a história de vocês, crente. Quando o diabo sentar do lado de você, você diz assim: ó, eu estou coberto com o sangue de Jesus. E se cair uma gota em você, ai de ti. Para cortar a conversa. Quando ele voltou no psicólogo, ele assim: não é que deu certo? Ele sumiu, nunca mais voltou. O psicólogo pensa assim: mas é que é verdade mesmo. E se essa noite Deus pedir a sua alma, você está pronto? Meu Deus, o que é isso, né? E agora? Ah, Senhor. Juliano, o presbítero Juliano vai estar aqui conversando com a gente sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Vamos nos colocar de pé? E agradecer a Deus pela sua palavra revelada. Mais do que revelada, explicada, o Espírito Santo ter nos dado convicção de que a palavra de Deus, inspirada, escrita por mãos humanas, são verdade absoluta para as nossas vidas. Como é maravilhoso isso, irmão. Você ter essa convicção. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é para qualquer um que a palavra de Deus é viva e eficaz. Para muitos são palavras mortas, sem sentido, que não servem mais para os nossos dias. Para muitos são palavras ultrapassadas. Mas nós sabemos que tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais irá passar. Ela vai subsistir para sempre. Então vamos agradecer a Deus, porque nós ainda nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Nós ainda nos reunimos para nos alimentar da palavra de Deus. Nós ainda nos reunimos porque sabemos que a palavra de Deus acrescenta a fé em nossos corações. Nós ainda nos reunimos porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós ainda nos reunimos, irmão. E que nunca venhamos a nos cansar de nos congregar, como fazem alguns outros por aí. Desengrejados que acham que não precisam mais estar em comunhão com o corpo de Cristo. Mas ainda nós temos convicção dessas coisas. E nós vamos agradecer a Deus por isso. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela fé colocada em nossos corações. Obrigado pelo seu Espírito que nos empoderou e nos convenceu dessas verdades, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício absoluto, soberano e eterno na cruz. Obrigado porque através do seu sacrifício nós obtivemos uma salvação eterna. E nós queremos continuar, Senhor, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Que possamos sair daqui mais lúcidos do que nunca com tudo que foi falado, Senhor. Para que possamos continuar caminhando, um dia após o outro, Senhor. Lutando contra o pecado, porque nós somos mais escravos do pecado. Temos um Senhor agora que está habitando no tabernáculo celestial, intercede por nós, Senhor. Não precisamos mais de sacerdotes, porque somos uma nação de sacerdotes. E temos o nosso sumo sacerdote à direita do Pai, que intercede por nós, com a ajuda do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Então te damos graças por tudo, Senhor. Abençoa cada pessoa que esteve aqui essa noite, cada família representada, Senhor, e que possamos voltar para os nossos lares, Senhor, com os nossos corações aquecidos com a Tua palavra, com esse alimento que nós sabemos que tem poder, Senhor, para nos fortalecer em fé, Senhor, e continuarmos caminhando, porque o justo viverá pela fé. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos.